Você será milionário. Você conquistará casas, carros, liberdade e segurança para sua família. Você viajará pelo mundo sem precisar verificar o saldo da sua conta. Você viverá dias de paz, abundância e propósito, porque você nasceu para isso. Chega de apenas sobreviver enquanto outros prosperam. Sua hora chegou. Sua grande mudança começa agora. O que antes parecia distante se tornará rotina. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem é o sinal que você precisava para ativar uma nova etapa. E se você decidir seguir até o fim, entenderá por que o universo já começou a se mover a seu favor. Antes de continuar, quero que declare ao universo sua abundância. Comente aqui embaixo: tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a maneira como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então, escreva nos comentários: tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário, como sinal de apoio ao seu caminho. O universo opera em uma abundância contínua e generosa. Aos poucos, você perceberá que o peso das dificuldades financeiras começa a desaparecer. O que antes gerava ansiedade, agora dá lugar a uma paz serena. A escassez se transforma em plenitude. O caos dá lugar ao equilíbrio. O que estava vazio começa a se encher, e os medos se transformam em uma certeza absoluta. Uma nova etapa financeira está começando, marcando o nascimento de uma identidade renovada, próspera, tranquila e segura, de que nunca mais terá que se preocupar com a falta de recursos. Esta frase é uma chave espiritual que abre caminhos invisíveis, quebra bloqueios, repele atrasos, atrai o que lhe pertence por direito divino e o faz rapidamente, sempre que você ouvir com atenção e manter o coração aberto. Por isso receba cada palavra com fé e entrega, porque o que está prestes a acontecer pode parecer incrível, mas já está em andamento no plano espiritual. Use esta oração com uma intenção clara e você descobrirá por que tantas pessoas afirmam ter experimentado transformações financeiras depois de ouvi-la. Você já recebeu o sinal. Uma voz dentro de você confirmou: é hora de romper com o ciclo de medo, dívidas e limitações. Esse chamado que você sente não é uma ilusão, é a confirmação de que uma nova etapa já está sendo ativada. A verdadeira abundância não é simbólica, é real. A mudança ocorre quando você reconhece que merece uma vida muito melhor do que a que tem vivido. A casa dos seus sonhos, os destinos que deseja explorar, a estabilidade que almeja. Tudo isso já foi concedido no plano espiritual. Agora é hora de tomar posse. Esta frase que você está ouvindo não é apenas um som. É uma ponte entre o invisível e o tangível. Cada frase que entra em sua mente neste momento está reprogramando sua consciência. Crenças limitantes, muitas herdadas sem você perceber, estão sendo eliminadas. O medo de prosperar, a culpa por querer mais, a insegurança em relação ao dinheiro. Tudo está sendo transformado pela energia da abundância divina criada especialmente para você. Prosperar não é pecado, é propósito. É parte do plano divino para a sua vida. Quando essa verdade se estabelece no coração, o dinheiro flui como consequência natural de quem você é em essência. Sua nova identidade é a de alguém que veio para se expandir, multiplicar, abençoar e viver em plenitude. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa se esgotar perseguindo resultados. Quando sua alma está alinhada com a verdade da abundância, a prosperidade encontra o caminho para chegar até você. Ideias inspiradas, associações inesperadas, presentes, negócios, convites, tudo começa a fluir a seu favor. O que antes era um bloqueio se torna um caminho aberto. A dúvida dá lugar à confiança. Portas que antes estavam ocultas começam a se abrir diante dos seus olhos. E você notará essas mudanças não apenas em grandes eventos, mas também em sinais sutis. O universo primeiro sussurra antes de gritar. A transformação começa suave, mas é poderosa. Pessoas que antes não notavam você começarão a vê-lo. Oportunidades que pareciam inalcançáveis chegarão até você. Projetos esquecidos reviverão, e tudo isso ressoará em seu coração, em suas emoções e em suas finanças. Você compreenderá que nada foi por acaso. Tudo isso é resposta. É o fruto de uma fé genuína e de uma entrega sincera.
Se você está lendo esta mensagem, é porque essa resposta já estava sendo preparada há algum tempo. Tudo o que você viveu, mesmo a dor, foi parte do processo que o trouxe até aqui. Nenhuma lágrima foi em vão. Cada não, cada dificuldade foram sementes que precederam o grande sim que está prestes a se manifestar. Declare agora com convicção: eu sou um ímã para o dinheiro. A prosperidade me encontra facilmente todos os dias. Escreva essa frase aqui embaixo. Não basta digitá-la, declare-a com fé. Quando eu ler seu comentário, deixarei um coraçõezinho como sinal de que você está pronto para viver a abundância que já está escrita em seu destino. Esse pequeno ato já move forças invisíveis. Você já comentou. Então, respire fundo e continue com atenção, porque o que vem a seguir ativará algo ainda mais poderoso dentro de você. A vibração que você emite é como um pedido silencioso ao universo. Quando você se sente inseguro, carente ou com medo, sua energia diminui e tudo ao seu redor fica mais lento, mais difícil, mais pesado. Mas quando você se conecta com a certeza de que o melhor já está garantido, tudo muda. É como mudar de frequência. O ruído desaparece e a melodia perfeita começa a tocar. Você começa a emitir um sinal limpo, claro e forte, e essa frequência não passa despercebida. O céu a reconhece, responde e a honra. Quando sua fé é autêntica, o céu se move. O dinheiro é uma forma de energia e a energia responde à intenção, à fé e à direção. É por isso que as orações sinceras nascidas do coração recebem resposta rapidamente. Mesmo que você ainda não veja tudo se manifestar, você sentirá. Será como algo físico. Paz no peito, mente tranquila, esperança renovada. São provas de que algo novo já começou a acontecer, e isso nunca falha. Você está prestes a receber uma quantia significativa de dinheiro, e tudo o que precisa fazer é algo muito simples: ouvir esta oração com o coração. Esta prática é totalmente eficaz para atrair prosperidade. Você está diante de um poderoso segredo que pode transformar completamente sua realidade financeira. Não é exagero, não é fantasia, muito menos coincidência. Existe uma força viva e invisível que começa a agir no exato momento em que você recebe estas palavras. É como se uma fechadura fosse destrancada no cofre espiritual do universo, liberando um fluxo incessante de riqueza. Sim, seus bolsos ficarão cheios de dinheiro e não é apenas uma metáfora, é uma verdade em movimento. Enquanto muitos continuam pedindo migalhas, você está acessando um portal direto para a abundância. Escreva: meus bolsos vão se encher de dinheiro. Apenas declare: meus bolsos vão se encher de dinheiro. E quando eu ler seu comentário, deixarei um coração como confirmação de que você está pronto para viver a abundância reservada para você. Já fez sua declaração? Então continue. Cada palavra contida nesta frase carrega uma frequência precisa conectada aos códigos da riqueza. É como uma senha espiritual que abre portas, atrai oportunidades, aumenta sua renda, ativa talentos ocultos e elimina tudo o que bloqueava o fluxo financeiro para você. Vamos reforçar sua mentalidade de prosperidade. Escreva nos comentários: o dinheiro chega até mim de formas inesperadas e infinitas, porque acreditar nisso é o primeiro passo para atrair abundância. Quanto mais você afirma isso, mais sua mente se programa para o sucesso. Então, comente agora: o dinheiro chega até mim de formas inesperadas e infinitas, e declare sua conexão com a riqueza. Vou deixar um coração em seu comentário como sinal de apoio ao seu caminho. Você não está lendo estas palavras por acaso. Esta mensagem chegou até você porque há um clamor no fundo da sua alma pedindo transformação. E essa mudança começa agora, no exato momento em que você decide acreditar no que parecia impossível. Muitas pessoas endividadas e sem esperança encontraram nesta oração um ponto de inflexão. Em poucos dias viveram acontecimentos surpreendentes. Portas se abriram, propostas surgiram e suas contas bancárias começaram a crescer. O que estava parado há anos começou a fluir com uma força inesperada. Mas isso não é simplesmente uma oração, é uma ativação. É o despertar de energias que estavam adormecidas dentro de você. Mesmo que você já tenha tentado de tudo, entenda uma coisa: nada se compara ao que você está prestes a experimentar, porque aqui você não precisa se esforçar, só precisa permitir que aconteça.
E quando você permite com fé, os recursos chegam por caminhos que você nunca imaginou. E o melhor, isso é apenas o começo. Não se trata apenas de ter mais dinheiro, mas de saber que existe uma fonte infinita cuidando de cada detalhe da sua existência. É uma proteção que abrange o emocional, o espiritual e o financeiro. Você não precisa provar seu valor. Você não precisa buscar aprovação nem justificar seus sonhos. O Criador conhece sua essência, entende seus desejos mais profundos e deseja abençoá-lo não apenas por você, mas para que você seja um canal de bênçãos para muitos outros. A prosperidade não é apenas um privilégio, é uma ferramenta, uma missão, e você foi escolhido para manifestá-la em plenitude. Cada vez que você ora com intenção, esse chamado é ativado, e quando isso acontece, tudo começa a se transformar. Sua rotina, seus relacionamentos, seu ambiente e, acima de tudo, sua economia. Nada permanece igual. Ao visualizar seus objetivos alcançados, você está mudando sua vibração. Seu corpo, sua mente e suas emoções se alinham com essa nova frequência. E o universo responde àqueles que sabem para onde estão indo. Continue imaginando, sentindo, declarando. A mente projeta, o coração sustenta e a fé manifesta. Você está se tornando um farol de luz e irradiando uma energia magnética que atrai tudo o que lhe pertence por direito divino. O Criador já depositou em você tudo o que é necessário: dons, ideias, sabedoria, conexões. Você não precisa procurar fora o que já está dentro. Esta oração ativa o que estava adormecido, desperta, transforma. E quanto mais você mergulha nessa energia, mais clara se torna a direção. Você saberá o que fazer, sentirá a coragem para agir, o medo irá embora e as dúvidas desaparecerão. A clareza ocupará o lugar que antes era da confusão. Você está evoluindo e essa evolução se refletirá diretamente em sua vida financeira. Tudo começa quando você reconhece seu valor e, uma vez que isso acontece, o mundo também começa a vê-lo. Novas propostas surgirão, clientes alinhados aparecerão, projetos que se conectam com o seu propósito surgirão, porque tudo começa com a forma como você se percebe. Esta frase lembra algo essencial. Você é merecedor da abundância que já está a caminho. Há promessas sobre a sua vida que ainda não se cumpriram, não por falta de mérito, mas porque você ainda não tinha assumido o seu lugar. Mas isso já mudou. Seu coração está alinhado e, quando isso acontece, o céu responde rapidamente. Prepare-se para ver respostas que chegarão com rapidez, transformações inesperadas e portas que se abrirão onde antes parecia impossível. O sobrenatural se manifestará com tanta clareza que você ficará comovido e reconhecerá. Não foi por acaso, foi uma resposta. Foi Deus dizendo: eu ouvi sua oração, honre o Senhor com seus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos. Não é apenas um versículo, é um princípio espiritual poderoso. Quando você dá com fé, o princípio do retorno multiplicado é ativado. Nenhuma semente plantada com fé volta vazia. Se você sente em seu coração que deseja apoiar esta missão, você pode clicar no botão Obrigado abaixo do vídeo e contribuir com o valor que desejar. 2, 10 ou 100. Qualquer quantia é bem-vinda e retornará à sua vida na forma de bênçãos multiplicadas. Continue em frente. Você não nasceu para contar moedas ou carregar o peso de contas acumuladas. Existe um lugar de prosperidade reservado para você. Esse lugar não é um sonho distante. É um destino que espera ser reivindicado com autoridade. Cada pensamento limitante que você permite em sua mente funciona como um cadeado nas portas da sua abundância. E agora essas correntes estão sendo quebradas. Está ocorrendo uma ruptura interna. Talvez você não veja com clareza, mas dentro de você há um movimento espiritual acontecendo. Uma convicção começa a surgir, algo grandioso se aproxima. Isso não é fantasia, é a evidência de que uma nova mentalidade foi ativada. Se até hoje você sentia que o dinheiro escorria como água entre seus dedos, ouça bem, esse ciclo acabou. Ele está sendo reposicionado não apenas para cobrir necessidades, mas para viver acima delas. Estamos falando de abundância, de transbordamento, de bênçãos que superam o esperado, mas tudo começa com uma escolha: alimentar a fé ou manter o medo.
Ambos não podem viver no mesmo lugar por muito tempo. O medo paralisa, a fé impulsiona, e embora às vezes pareça loucura aos olhos do mundo, é a fé que move o invisível. Muitos acreditam que prosperidade é apenas acumular dinheiro, mas prosperar de verdade é ter liberdade, é decidir onde morar, o que comer, como existir, sem ser prisioneiro de dívidas ou do julgamento alheio. É poder ajudar aqueles que você ama sem pensar duas vezes. A escassez quer convencê-lo de que isso é um sonho, que o certo é se contentar com uma vida limitada. Mas hoje você faz uma escolha diferente. Hoje você muda o ritmo. A melodia agora é de avanço, crescimento e rompimento com tudo o que o mantinha estagnado. Quantas vezes você deu o melhor de si e mesmo assim as coisas não avançavam? Não importa se hoje você tem pouco ou quase nada, a abundância não começa nos números, ela nasce de dentro. Ela nasce com a certeza de que você está sendo guiado por um Criador que nunca abandona os seus. Enquanto você ouve estas palavras, os milagres já estão sendo ativados no plano espiritual. Você não precisa entender como isso acontece. Apenas abra seu coração e permita que aconteça. Permita que a energia do amor divino invada cada canto da sua vida financeira. Permita-se confiar como nunca antes. Pare de tentar controlar os detalhes e simplesmente declare com firmeza: eu recebo, recebo o novo, recebo as bênçãos, recebo a mudança, porque tudo já está preparado. Quando você toma o seu lugar, aquilo que lhe pertence começa a se aproximar. Muitas vezes, não é a falta de oportunidades que o afasta da prosperidade, mas a falta de permissão interior. É hora de se permitir prosperar. É hora de dizer sim ao novo. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Obrigado logo abaixo e apoie nosso trabalho. Sua contribuição faz uma grande diferença para que possamos continuar criando conteúdo de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançar seus objetivos financeiros. Contamos com você. Rompa agora com todas essas histórias de escassez que foram repetidas em sua mente desde a infância. Chega de ciclos de dor, de esforços não reconhecidos, de sacrifícios sem recompensa. Hoje você está quebrando essas correntes, está traçando um novo caminho para sua linhagem, está iniciando uma história completamente diferente. E tudo começa aqui com esta oração, com esta decisão, com esta entrega profunda. Não é mágica, é uma ativação espiritual real. E agora que você deu este passo, nada poderá detê-lo. Você nunca mais será o mesmo. Sua mente está se expandindo, seu espírito já percebe a abundância. Seu coração bate com esperança. E quando há alinhamento entre razão, emoção e fé, o mundo externo também muda. A realidade começa a refletir no exterior o que está acontecendo dentro de você. Uma pessoa mais segura, mais próspera e mais conectada com as promessas divinas. E para selar este momento com autoridade, guarde bem estas palavras. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada, absolutamente nada, nem paz, nem recursos, nem sabedoria, nem descanso. Porque quem confia, quem se entrega e quem declara com fé colhe e colhe em abundância. Você é herdeiro da riqueza celestial. Você foi criado para viver em plenitude. Esta oração é a confirmação disso. Respire fundo, receba o que está sendo derramado. Permaneça nesta frequência, porque o que está por vir superará tudo o que você já imaginou. Quando você ora com fé, sua voz carrega uma força sobrenatural. Não é apenas som, é autoridade espiritual. Cada palavra que você declara ressoa no invisível, ativa promessas, move recursos, atrai soluções. Orar não é apenas pedir, é alinhar sua vida com o que já foi decretado para você. Quando você compreende que a prosperidade é parte da sua herança divina, tudo o que parecia distante começa a se aproximar rapidamente. Não há barreira que se mantenha diante da oração de um coração cheio de certeza. Quando o céu detecta fé, ele se ativa imediatamente. Existem bênçãos financeiras que só são desbloqueadas através da oração. Há milagres que não chegam por esforço, influência ou contatos, mas por conexão direta com o trono do Criador. E você já está nesse processo. Cada minuto que você permanece nesta oração o aproxima mais do tesouro reservado para você. Não são promessas vazias. É o plano divino se manifestando pouco a pouco, com sinais claros e visíveis. E um desses sinais
é este preciso momento, esta palavra, esta conexão. Ao orar, você não está apenas falando com Deus, está dando permissão para Ele intervir em sua vida. Você está abrindo portas para soluções impensáveis, para caminhos que você nunca havia considerado. Existe uma inteligência espiritual que direciona a riqueza para as mãos certas, e essa sabedoria está sendo liberada sobre você de forma prática, constante e surpreendente. Prepare-se para ver oportunidades que parecerão milagres, porque serão. Tudo o que você sonhou já existe. A casa, o carro, a estabilidade financeira, a liberdade de viver sem encargos. Nada disso é fantasia. Já foi criado no plano espiritual. E quando você ora, você ativa o processo para que tudo isso tome forma aqui na Terra. Você passa do desejo à experiência. Sua vida começa a refletir o que sua fé vislumbrou há muito tempo. Não permita que a dúvida o impeça. Mesmo que o panorama atual não seja o ideal, continue, persevere. A insistência na oração derruba as últimas barreiras. A oração é como uma semente. É plantada com fé, alimentada com palavras, protegida com gratidão e colhida com abundância. Cada vez que você ouve esta oração, está plantando em solo fértil, e a colheita chegará no momento perfeito, na medida certa, e ninguém poderá impedi-la. Não subestime o que está acontecendo agora. Pode parecer simples, mas é carregado de poder. Um poder capaz de transformar sua vida para sempre, para melhor, para mais, para o extraordinário. Existe uma relação profunda entre espiritualidade e riqueza. Elas não são inimigas, como muitos ensinaram. Quando você honra a Deus com seus recursos e confia em sua provisão, abre-se espaço para ser surpreendido com milagres econômicos. Não se trata de ter muito, trata-se de fazer muito com o que você já tem. Trata-se de abençoar os outros com o que o Criador coloca em suas mãos. Senhor, fonte de toda a provisão, hoje me apresento diante de você com uma fé firme, acreditando que você é fiel para suprir todas as minhas necessidades de acordo com a sua palavra. Meu Deus, segundo a riqueza da sua glória, suprirá tudo o que me falta em Cristo Jesus. Hoje entrego a Ti todas as áreas da minha vida, financeira, emocional e espiritual. Entreguei meu coração reconhecendo onde falhei, seja por medo, ganância, desonestidade ou por não saber dar com generosidade. Amado Senhor, reconheço que muitas vezes deixei a dúvida ocupar o lugar da confiança. Perdoa-me por ter buscado soluções humanas quando tudo o que eu precisava era descansar na Tua fidelidade. Cobre-me com a presença do Teu Espírito Santo e concede-me sabedoria para administrar com responsabilidade cada bênção que colocas nas minhas mãos. Ensina-me a agir com diligência em tudo o que faço, a manter a integridade nas minhas relações e a ser generoso com aqueles que cruzam o meu caminho. Que a minha vida se torne um rio de bênçãos, levando amor, compaixão e prosperidade por onde passar. Ajuda-me a nunca esquecer que tudo o que recebo tem sua origem em Ti e que devo retribuir através de ações, ofertas e gestos que reflitam o Teu coração. Senhor, declaro com autoridade espiritual que toda aliança com a escassez, a limitação e a pobreza está quebrada neste momento. E em nome de Jesus, ordeno que todo espírito de falência, frustração financeira e impossibilidade econômica se afaste da minha história. Declaro abertos os caminhos que antes estavam bloqueados e libero com fé um fluxo generoso de prosperidade sobre todas as áreas da minha existência. Proclamo com convicção que, assim como os celeiros de José se encheram em tempos de abundância, assim também os meus recursos serão repletos de provisões espirituais e materiais. Pai de infinita bondade, peço que expanda os talentos e dons que semeou em mim, levando-me a alcançar novos níveis de sucesso, que cada meta, cada plano, cada investimento que eu empreender esteja imerso em sua bênção e produza frutos multiplicados. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar um membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdo especial e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Inscreva-se está logo abaixo do vídeo. Clique agora e junte-se a este caminho de crescimento e prosperidade. Que a sua graça me alcance de maneira visível,
abrindo portas que ninguém poderá fechar e enviando à minha vida pessoas estratégicas que me impulsionem para o cumprimento do meu propósito. Que a minha vida reflita a grandeza e a abundância do seu reino, tanto no espiritual quanto no material. Senhor Jesus, meu Redentor, a tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. Ensina-me a manter o teu reino no centro das minhas prioridades. Que cada ação, pensamento e decisão esteja alinhado com os teus princípios, que eu nunca coloque as riquezas acima da tua vontade, mas que saiba usá-las como ferramentas de transformação e honra para o teu nome. Espírito Santo, conselheiro fiel e guia constante, caminhe ao meu lado em cada decisão. Revele-me os caminhos ocultos que somente os olhos da fé podem ver e dê-me coragem para percorrê-los com segurança. Afaste-me das influências que possam desviar-me do seu propósito e proteja-me de decisões precipitadas que comprometam a colheita que você já está preparando para a minha vida. Derrama sobre mim discernimento, serenidade e inteligência para administrar corretamente cada recurso que me confias. Oro também por aqueles que me rodeiam, familiares, amigos e todos aqueles que enfrentam lutas financeiras. Estende a tua mão poderosa sobre eles, restaura as suas finanças e cura as feridas das suas almas. Usa-me como instrumento de consolo, guia e apoio para que eu seja resposta às suas orações. E neste momento, com coragem espiritual, declaro: a partir de agora, meus bolsos se encherão de riquezas como símbolo visível da abundância que você preparou para mim. Não será uma prosperidade vazia, mas uma provisão com direção divina, destinada a grandes obras em seu nome. Creio firmemente que sua provisão chegará de formas surpreendentes, muito além do que posso imaginar. Agradeço antecipadamente por cada resposta que você já está enviando dos céus, porque sei que você é fiel para cumprir tudo o que declaramos com fé. Em nome de Jesus, meu intercessor eterno, afirmo com segurança: tudo o que pedi será concedido, porque está escrito: tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu como tudo começa a fluir com mais leveza quando seu foco está na fonte correta? Quando você tira os olhos da escassez, das dívidas e da insegurança e começa a se concentrar na abundância divina, algo poderoso acontece dentro de você. Isso não é fantasia nem sorte, é a manifestação viva da fé. É uma ligação real com a fonte inesgotável de provisão. A ativação da economia celestial não é um discurso bonito, é uma prática diária. É a decisão constante de alinhar sua mente e seu coração com a verdade de Deus. Existe um rio de provisão que flui do trono do Criador e esse rio nunca seca. Não depende de crises, moedas ou sistemas econômicos. Quando você decide mergulhar nesse rio, o sobrenatural é ativado. Portas que antes estavam fechadas se abrem de par em par. Soluções que pareciam impossíveis se tornam claras. Aquela sensação de estagnação, de estar se esforçando sem avançar, não era preguiça, era uma barreira invisível, um padrão mental herdado que te fez acreditar que a prosperidade não era para você. Mas essa mentira acabou de ser quebrada. Seu espírito está despertando para realidades mais elevadas, e quando seus olhos espirituais se abrem, até o impossível começa a ceder diante da sua fé. E é exatamente aí que começa a transformação. Você começa a caminhar com determinação, a falar com autoridade, a viver com coragem, porque dentro de você já está firmemente plantada a convicção de que você nasceu para prosperar. E não como uma exceção, mas como um princípio divino. Essa mudança não nasce do que se vê. Ela começa no interior, nos pensamentos, nas convicções, na alma. O que você vê do lado de fora apenas reflete uma verdade que já foi estabelecida no invisível. Talvez você tenha sido ensinado a temer o dinheiro, a acreditar que a riqueza era algo ruim ou inatingível, mas agora você entende que o dinheiro não corrompe. Ele simplesmente amplifica o que já existe dentro de você. Se você tem generosidade no coração, sua prosperidade será uma ponte para tocar vidas. Se sua alma é leve, sua riqueza será um canal de cura e transformação. Então, por que continuar resistindo ao que Deus quer lhe dar? Você não precisa mais se justificar por desejar uma vida abundante. Não há mais lugar para a culpa por querer crescer.
Você foi chamado para romper com a escassez. A Escritura diz: você emprestará a muitos e não pedirá emprestado. Isso não é uma metáfora, é uma promessa concreta. E quem acredita, recebe. Quem se posiciona, vive. Agora mesmo, imagine cada dívida sendo apagada da sua mente. Sinta como o peso que o dinheiro causava se dissolve. Cada lembrança de limitação está sendo substituída por novas certezas. O que você aprendeu com seus pais, com a sociedade ou com experiências passadas está sendo transformado neste momento, porque agora começa um novo ciclo, um tempo de liberdade, de escolhas conscientes e de plenitude. E você é o ponto de partida desta nova temporada. Permita-se vivê-la. Feche os olhos por um instante e sinta. Você não precisa entender tudo. Basta dizer sim. Sim a uma vida leve. Sim a bênçãos inesperadas. Sim a portas que se abrem sem esforço. Esse simples sim tem um peso espiritual profundo. Funciona como uma chave que destrava tudo o que o céu já reservou para você. Muitos desistem antes do tempo, mas esse não será o seu caso. Você vai persistir mesmo quando parecer que nada mudou. Você vai declarar abundância, mesmo que os números não reflitam isso. Porque agora você sabe que a transformação começa primeiro no invisível, e esse mundo invisível está se alinhando a seu favor. Isso não é um discurso motivacional vazio, é ativação espiritual. Quem acredita permanece, e quem permanece colhe. Portanto, não recue. Continue ouvindo, continue se alimentando da verdade. Algo grandioso está se preparando, e nos próximos dias você começará a ver sinais. Pessoas certas cruzarão seu caminho. Portas se abrirão silenciosamente, e oportunidades que antes pareciam distantes chegarão até você. Onde há fé, o céu se move, e onde há movimento, milagres acontecem. Mantenha-se firme. O que está por vir superará tudo o que você imaginou. Antes de iniciar esta poderosa oração, escolha um lugar tranquilo onde você possa se conectar profundamente com Deus. Junte as mãos, feche os olhos, respire profundamente e permita que a paz encha seu coração. O Senhor é a fonte de tudo. Ele ouve cada palavra com amor e atenção. Abra seu coração com fé, porque a fé quebra barreiras e traz o eterno para o presente. Vamos orar e sim, seus bolsos se encherão de abundância. Apenas ouça com atenção esta oração que tem o poder de atrair riquezas. Pai amado, Deus eterno e soberano, eu me apresento diante de você com reverência. Reconheço sua soberania absoluta, sua sabedoria perfeita, sua justiça incomparável. Nada escapa do seu domínio. Toda prosperidade está em suas mãos. Hoje não venho apenas para pedir coisas, venho para pedir orientação. Quero viver a missão que você planejou para mim. O dinheiro não é o destino, é a ferramenta para cumprir o seu chamado. Coloque sua mão sobre cada recurso que chegar até mim. Que tudo o que eu receber sirva para edificar, ajudar, multiplicar e honrar o seu nome. Pai, revele-me o verdadeiro significado da prosperidade e lembre-me sempre que a fé em ação é a força mais poderosa. Quando você pensa, fala, sente e age como alguém que já recebeu, o mundo começa a responder. Troque frases negativas por declarações alinhadas com o céu. Em vez de dizer, estou falido, diga, minha prosperidade está em construção. Em vez de reclamar das contas, declare, a provisão já está a caminho. Essas pequenas mudanças têm um impacto gigantesco. Elas quebram paradigmas antigos e elevam sua vibração interna. Quanto mais você declara em harmonia com o que deseja viver, mais o invisível se move. Se você soubesse o que é ativado no mundo espiritual, cada vez que fala com fé, não passaria um único dia sem profetizar sobre sua vida. Os anjos se movem, os caminhos se alinham, o ambiente responde. Cada vez que você declara com fé, você lança flechas invisíveis em direção ao seu propósito, e quanto mais você fala, mais certeiras elas se tornam. É o seu destino se aproximando. Pode parecer forte dizer isso, mas é real. A própria Escritura afirma isso. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é simbólico, é literal. Muitos continuam limitados porque não compreendem o peso das palavras que repetem dia após dia. Se você quer mudar sua realidade, comece mudando o que você diz. O que você profetiza sobre sua vida financeira, sobre suas habilidades e sobre seu futuro determina os resultados que você terá.
Sua voz pode ser a chave que abre os céus ou a fechadura que bloqueia suas bênçãos. Essa decisão está em suas mãos todos os dias. Você pode acordar dizendo, hoje é dia de milagre, ou começar dizendo, mais um dia difícil. Ambas as frases são sementes. O fruto depende do que você decidiu plantar. Quanto mais consciente você estiver disso, mais firme será sua postura. Comece agora mesmo. Solte palavras de abundância, como quem rega um terreno fértil. Declare com poder, eu recebo, eu aceito, eu manifesto. O dinheiro chega até mim por caminhos surpreendentes. A graça me encontra nos detalhes. As oportunidades batem à minha porta. Cada declaração é como um código liberado no invisível. Um código que transforma atmosferas, abre caminhos e muda destinos. Sua voz tem uma assinatura única e o céu reconhece seu som. Tudo começa a se alinhar com o que você decretou. Então, pare de usar suas palavras para reclamar. Não desperdice sua voz reforçando feridas. Use esse poder criativo para escrever um novo futuro. Declare o que ainda não vê como se já fosse real, porque já lhe pertence por direito divino. A palavra tem poder quando é falada com fé, intenção e constância. Não se trata de repetir frases por alguns dias. Trata-se de adotar uma nova linguagem, uma nova forma de se expressar diante da vida, e quanto mais você pratica, mais natural se torna. Tudo ao seu redor começa a refletir essa nova frequência que você agora carrega. Até mesmo o ambiente muda quando alguém fala com verdade e convicção. Você sente isso. Os outros percebem e o mundo espiritual responde. Você se torna seu próprio profeta, seu próprio ponto de ruptura, e isso muda tudo. Fique comigo, porque ainda há mais a revelar. Segredos que só são revelados àqueles que não abandonam o processo. Você está prestes a viver algo que vai além de toda a lógica. O próximo passo pode ser o que ativará sua transformação interna. Cada gesto, por menor que pareça, ecoa no espiritual. É como plantar uma semente na escuridão sem saber se vai chover, mas com a certeza de que algo extraordinário já foi ativado. Esse tipo de plantio não precisa de público nem de aplausos. As colheitas maiores começam em silêncio entre você e Deus. Quando você escolhe semear fé sem ter garantias visíveis, você está demonstrando que confia em um Deus que vê além do tempo. Existe uma lei eterna que rege toda a criação. Tudo o que você semeia volta e volta multiplicado. A generosidade autêntica, quando nasce de um coração sincero, rompe ciclos antigos de escassez. Não se trata apenas de dar bens materiais, mas de ativar um fluxo espiritual poderoso. Você está movendo águas invisíveis e, sem aviso prévio, a maré muda a seu favor. De repente, caminhos se abrem onde antes havia apenas bloqueios. Surgem ideias onde reinava o silêncio. As soluções aparecem antes que os problemas se agravem. Isso não é uma troca com o céu. É a consequência natural de uma fé real. É nesse espaço invisível, onde a fé toca o trono do Altíssimo, que sua realidade começa a se moldar. Aquilo que parecia distante se aproxima. E não se trata apenas de riqueza financeira, é paz interior, equilíbrio emocional, segurança e plenitude. Quando você reconhece que sua provisão vem do alto, sua alma encontra descanso. Você trabalha com leveza, agradece por cada vitória, celebra cada passo do processo. Uma mente renovada é uma ferramenta fundamental neste caminho. Enquanto o mundo semeia pensamentos de medo, escassez e competição, o céu chama você para caminhar em abundância, cooperação e confiança. Você não foi criado para sobreviver, você foi projetado para transbordar. E esse transbordamento começa quando você ativa os códigos da abundância divina. Tudo começa a se transformar. Pequenos detalhes ganham um novo sentido. Um cliente do passado reaparece. Uma venda esquecida se concretiza. Uma ideia adormecida começa a florescer. Nada disso é coincidência. É resposta espiritual. Você está vibrando na frequência da abundância. Você está semeando fé com ações visíveis e o céu responde. Isso não é otimismo vazio. É fé baseada em promessas firmes e o que foi prometido não pode ser anulado. Deus não proverá. Talvez Deus proverá. Não depende de condições. Sua provisão é segura porque vem de uma fonte eterna e inesgotável. Portanto, pare de olhar para a escassez.
Concentre-se no que já lhe foi prometido. Adote-o. Aceite-o como seu herdeiro. Um herdeiro não pede esmola. Um herdeiro não duvida. Um herdeiro se posiciona. E é o posicionamento que muda tudo. Quando o céu vê que você está pronto, ele entrega, sem atrasos, com precisão. Mas é necessário manter a frequência, continuar acreditando, continuar declarando, continuar falando de acordo com a promessa, não de acordo com o problema. Agora respire fundo e receba esta verdade. Você tem acesso ao mundo invisível. Você tem autoridade para declarar o que deseja viver. É aqui que começa a transformação. Quem declara, governa. E quem governa, não implora. Abra sua boca. Solte palavras que edificam, que abrem caminho, que ativam. Fale como quem já possui. Haja como quem já conquistou. Sinta como quem já recebeu. Neste exato momento, há uma atmosfera de milagres disponível e ela responde à fé, não à espera. O reino opera na direção oposta ao sistema humano. Primeiro você acredita, depois você vê. Se você está esperando que tudo melhore para acreditar, você está perdendo tempo. Comece a acreditar agora, mesmo que tudo pareça o contrário. É aí que o sobrenatural entra em ação. É aí que o impossível se torna real. Não negocie sua fé com a dúvida. Não aceite migalhas quando há um banquete preparado com o seu nome. É hora de sair do modo de sobrevivência e entrar no território do propósito. Lá está sua colheita. Lá está sua liberdade. Mas para chegar lá, você precisa alinhar sua mente, suas palavras e sua energia com a abundância que vem de Deus. Esse é o código e agora você o conhece. Você está sendo reposicionado espiritualmente. Movimentos invisíveis já começaram a seu favor. Negócios estão sendo liberados. Portas estão se abrindo. Respostas estão chegando em sua direção. Fique aqui. O que vem a seguir expandirá ainda mais sua visão. Não é hora de recuar, é hora de aprofundar. O que está por vir pode ser exatamente a virada que sua vida esperava há anos. Respire fundo. Fique comigo. Vamos caminhar juntos. Muitos, sem perceber, criam sua própria escassez diariamente usando a ferramenta mais poderosa que possuem, a palavra. Cada vez que alguém diz, não posso, isso não é para mim, dinheiro é complicado, está plantando sementes invisíveis no campo da sua realidade. E tudo o que é plantado brota. Brotam bloqueios, brotam atrasos, brotam ciclos que se repetem. A boca é uma porta. Pode abrir os céus ou fechar destinos. O que poucos sabem é que a palavra tem memória espiritual, tem vibração, tem direção, tem movimento. Acredite, suas palavras constroem caminhos onde ainda não existem. Mesmo que você não veja imediatamente, tudo o que você declara com fé começa a operar silenciosamente no mundo invisível, até que um dia se manifesta como se fosse por acaso. Mas não é sorte, é manifestação. Existe um princípio poderoso: declarar com emoção. Não adianta repetir frases vazias como quem recita rótulos. É preciso sentir cada palavra, como se sua vida dependesse disso, porque, em certo sentido, depende. O universo espiritual não responde ao que você finge, responde ao que você vibra. Ele é neutro. Você lhe dá significado. Se você o vê como inimigo, ele resiste. Se você o vê como um instrumento nas mãos de Deus para cumprir seu propósito, ele flui naturalmente. Não se trata de idolatrar o dinheiro. Trata-se de reconhecer sua função em seu caminho. Muitos cresceram ouvindo que ter muito é ruim, que o dinheiro não traz felicidade. Mas essas frases são sementes que, se não forem arrancadas, criam raízes profundas. Hoje é o dia de arrancá-las. Hoje é o dia de declarar uma nova verdade. Mesmo quando uma pessoa deseja sinceramente melhorar sua vida, muitas vezes há um bloqueio interno que sabota esse avanço. Isso acontece porque, em níveis profundos, ela associa prosperidade com culpa, medo da rejeição ou perda de identidade. Por isso, renovar a mente não é uma opção, é uma urgência. É hora de desmontar as programações antigas e construir novos pensamentos baseados em verdades que libertam. Visualizar um amanhã melhor não é uma fantasia, é um ato consciente de preparação para o que está por vir. É necessário olhar com os olhos da fé antes que a realidade se materialize diante dos olhos físicos. Quando você começa a se imaginar livre de dívidas, pagando suas contas com tranquilidade e ajudando os outros,
você está plantando uma nova história no terreno fértil do seu propósito. A verdadeira fé se demonstra nas ações. É continuar caminhando mesmo quando os números não batem. É manter-se firme diante de um saldo bancário que não anima, porque no fundo, você sabe que o seu presente não define o seu destino eterno. Uma mente desperta não se apega a desculpas, busca soluções, não fica paralisada pelo medo, investiga, melhora, ousa, entende que errar faz parte do caminho, mas desistir não é uma opção. Quem transforma sua maneira de pensar sobre o dinheiro descobre o poder da constância. Pequenas decisões repetidas com regularidade e guiadas pela disciplina e pelo foco produzem frutos não apenas financeiros, mas também emocionais, espirituais e relacionais. A verdadeira prosperidade se assemelha a um jardim bem cuidado, onde todas as áreas da vida florescem ao mesmo tempo. Quando você decide que viver é muito mais do que sobreviver, você rompe estruturas antigas, começa a ver novas formas de gerar renda, organiza melhor suas finanças, valoriza seu tempo e reconhece suas habilidades. Cada nova revelação interior afirma uma verdade essencial. Você não foi criado para viver na escassez. Você foi projetado para multiplicar, criar e conduzir seu caminho com sabedoria e clareza. Nunca subestime o poder dos pensamentos que você cultiva diariamente. Eles podem construir ou destruir, abrir portas ou fechá-las. Por isso, a escrita nos ensina a transformar nossa existência por meio da renovação da mente. Quando um pensamento está alinhado com um propósito claro, ele se torna uma força transformadora. Pensar grande é viver com intenção. Não se trata de se gabar, mas de expandir sua consciência. E quanto mais você cresce, mais pode ajudar os outros a crescer também. Aquilo que você repete em silêncio dentro de si, mais cedo ou mais tarde, se torna sua realidade visível. Então, pare de declarar derrota. Rejeite a ideia de que sua situação está condenada para sempre. Comece a substituir essas frases por palavras cheias de fé, direção e poder. Afirme-se com convicção. Estou aprendendo, estou crescendo, estou caminhando em direção à liberdade. Mesmo que externamente tudo pareça igual, algo dentro de você já está mudando a seu favor. Tenha a coragem de enfrentar crenças antigas. Faça isso com gentileza, mas com firmeza. Você não precisa continuar carregando pensamentos herdados que não lhe servem mais. Escolha com cuidado as ideias que você vai alimentar. Pensamentos de escassez provocam estagnação. Pensamentos de possibilidade geram expansão. E onde há expansão, há vida. Onde há vida, há movimento. Dentro desse movimento, o dinheiro volta a fluir com leveza, como parte de um sistema que está se reestruturando com consciência. Não espere o momento perfeito para começar a pensar diferente. Comece agora, mesmo em meio ao caos ou à incerteza. Toda mudança real começa com uma decisão interna, mesmo que você não saiba exatamente como ela vai acontecer. A renovação da mente é sempre o ponto de partida. Se você chegou até aqui é porque algo novo já despertou dentro de você. Algo está sendo ativado neste momento. Não apague essa centelha. Continue alimentando esse fogo interior. Se esta mensagem tocou seu coração, lhe deu clareza ou plantou uma semente, não a ignore. Compartilhe com alguém. Guarde este conteúdo e volte a ele quando precisar. E se você quiser apoiar este projeto com qualquer quantia, clique no botão que diz "Obrigado" abaixo do vídeo e doe o que seu coração inspirar. Pode ser 2, 5 ou 10. Toda contribuição é bem-vinda e sempre volta multiplicada. Vamos seguir em frente. Cada vez que você pensa na riqueza como algo limitado ou inatingível, você está bloqueando seu próprio fluxo interior. A prosperidade é como a respiração. Não basta inspirar. Também é preciso expirar. Assim como o ar deve circular, o dinheiro precisa entrar e sair com equilíbrio. O segredo está em saber quando reter e quando soltar. Não se trata de dar esperando algo em troca, mas de compreender que você faz parte de um sistema divino de fluxo, uma rede constante de provisão, onde quanto mais você compartilha, mais você recebe. Uma alma generosa não é próspera apenas porque tem, mas porque compreende o poder de ser um canal. Quando Deus encontra um coração disposto, Ele derrama mais porque sabe que não vai ficar estagnado, vai ser distribuído.
A provisão flui onde há generosidade genuína. Observe como algumas pessoas parecem fontes inesgotáveis. Elas sempre têm algo a oferecer, uma palavra, um gesto, um recurso. Isso não é sorte, é compreensão. Elas entenderam o princípio. Não retêm por medo da escassez. Elas compartilham porque sabem que a fonte nunca se esgota. Essa forma de pensar transforma vidas. Não se trata de ter muito para poder dar. Trata-se de dar com o coração o que já se tem. O valor está na intenção, não na quantidade. Às vezes, a semente que você planta hoje é regada com lágrimas. Dói, custa, requer fé. Mas cada lágrima é uma oração silenciosa que diz: eu escolho confiar em algo maior do que meus olhos podem ver. Essa fé silenciosa ressoa com força nos céus. Deus nunca ignora uma entrega feita com sinceridade. Cada vez que você escolhe agir com generosidade em meio à necessidade, você está declarando: minha fonte é maior do que minha necessidade. E o mais maravilhoso é que a colheita quase nunca chega como você espera. Você semeia recursos e colhe relacionamentos. Você semeia tempo e recebe sabedoria. Você dá amor e colhe saúde. Deus é especialista em surpreender. Ele retribui de forma perfeita e criativa. Às vezes, a resposta chega exatamente na área onde você mais precisava e nem sabia. Se hoje tudo parece árido e sem vida, não perca a esperança. Mesmo que você não veja sinais, algo está se movendo. A raiz cresce em silêncio antes de brotar o que é visível. A semente trabalha na escuridão antes de romper a superfície da terra. É justamente nesse momento que muitos desistem e é aí que a fé brilha com mais força. Essa fé que não precisa de garantias para continuar. Essa fé que semeia sem reconhecimento porque confia plenamente na colheita. Você não foi criado para viver na escassez, mas para experimentar uma vida em plenitude. E essa plenitude começa quando você escolhe soltar em vez de reter. Abra suas mãos, abra seu coração e dê espaço para o novo. Quanto mais você se esvazia com generosidade, mais Deus o enche com o eterno. A generosidade não tira, soma, não empobrece, multiplica. Cada uma de suas ações, por menor que seja, é observada, anotada e valorizada. O céu não esquece nenhuma semente que foi plantada com fé. Não espere o momento perfeito. Esse momento quase nunca chega como imaginamos. A perfeição está em se mover, mesmo com medo. Comece com o que você tem, de onde você está, da maneira que puder. O que você fizer hoje, com determinação, pode ser o milagre que alguém precisa amanhã. Esse é o ciclo da abundância, dar e receber. Nunca subestime o impacto de um simples gesto em toda uma vida. Às vezes, um único ato de generosidade é suficiente para reacender a esperança de alguém. Mantenha-se firme, não pare. Continue semeando, continue acreditando. Mesmo que você não veja resultados, algo eterno está sendo construído. E quando chegar o momento certo, e ele chegará, o que hoje parece pequeno se tornará uma árvore forte, cheia de frutos, sombra e propósito. Então você entenderá que cada passo, cada entrega e cada decisão de não desistir valeram a pena, porque em todos os momentos o invisível estava trabalhando a seu favor. Se você está lendo até aqui, já existe uma semente ativada dentro de você. Algo foi plantado em seu coração. Não ignore esse chamado. Responda a esse despertar. Compartilhe essa luz. Não guarde só para você. Lembre-se, quanto mais você compartilha, mais você recebe. É assim que o ciclo da abundância continua fluindo através de você. A maneira como você percebe o dinheiro transforma completamente sua realidade financeira. Uma mente treinada para ver oportunidades em vez de obstáculos começa a descobrir portas que antes estavam ocultas. Renovar sua maneira de pensar não é um evento isolado, é uma jornada diária, intencional e constante. É substituir pensamentos automáticos de escassez por afirmações conscientes de crescimento. É mudar o não posso para como posso conseguir. E quando essa mudança ocorre, algo desperta dentro e também fora. À medida que você escolhe alimentar sua mente com ideias que o impulsionam, você começa a atrair experiências que vibram na mesma sintonia. O que parecia distante se aproxima, o que parecia impossível se torna natural. Porque, em essência, a prosperidade não se trata apenas de dinheiro.
É um estado de plenitude que nasce de dentro. Viver de forma próspera começa quando você decide administrar suas finanças com consciência, clareza e sabedoria. Não se trata mais de temer o dinheiro, mas de aprender a se relacionar com ele de forma madura. A transformação começa quando você deixa de ver o dinheiro como algo difícil ou distante. Se você sente que chegou o momento de transformar sua relação com as finanças, com a generosidade e com sua visão sobre a abundância, então conecte-se com essa energia agora mesmo. Não deixe para depois. Este é o momento de se alinhar com algo superior, de agir com leveza e permitir que tudo o que você entrega ao mundo lhe seja devolvido multiplicado. Se esta mensagem ressoou em você, se tocou algo dentro de você, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. Guarde este conteúdo para voltar a ele quando quiser. E se você deseja apoiar este projeto, clique no botão Obrigado abaixo e contribua com o que seu coração sentir. Seja 2, 5 ou 10, toda oferta tem valor e volta para você multiplicada. Muitos ainda pensam que milagres são eventos raros, quase impossíveis, mas a verdade é que milagres são respostas espirituais a movimentos que nascem da alma. Eles acontecem quando você escolhe continuar acreditando, mesmo sem ver nenhum sinal. A manifestação não chega para quem fica esperando. Ela se revela para quem continua seu caminho com convicção, mesmo que tudo ao redor pareça confuso. Quem caminha com fé não persegue bênçãos. São as bênçãos que começam a seguir seus passos. Você já parou para pensar que nunca esteve sozinho? Existe uma força superior que observa cada detalhe de sua caminhada, que o guia em silêncio e abre caminhos antes mesmo de você chegar a eles. Viver pela fé é exatamente isso. Confiar que, mesmo que tudo pareça parado, Deus continua trabalhando nos bastidores. E de repente, um telefonema, uma resposta, uma oportunidade inesperada e tudo se transforma. A manifestação não acontece por mágica, mas pela persistência. É o fruto da sua perseverança, da sua decisão de continuar acreditando quando desistir parecia mais fácil. Quantas vezes você já sentiu que algo grandioso está prestes a acontecer, mesmo sem conseguir explicar? Isso não é coincidência, é conexão espiritual. É o seu espírito percebendo algo que seus olhos ainda não veem. É como se uma voz interior dissesse: não pare, você está quase lá. E quanto mais você alimenta essa certeza, mais o céu se move a seu favor. Todo o universo começa a se reorganizar para tornar realidade aquilo que já vibra dentro de você. Não se trata apenas de esperar, trata-se de se posicionar com determinação. As portas se abrem quando você caminha com propósito. Projetos que pareciam distantes começam a se alinhar quando você mantém sua visão clara e age de forma coerente. E os recursos, muitas vezes, chegam por caminhos inesperados, na hora certa. A graça divina não segue a lógica humana. Ele responde à fé. Não se limita ao que você vê ou ao que parece possível. Ele age em uma dimensão mais elevada, e quanto mais essa verdade se enraiza dentro de você, mais ela se manifesta em seu mundo visível. Cada vitória começa com um pensamento. Cada conquista nasce de uma certeza silenciosa. Ter fé é ser capaz de se visualizar no futuro que você deseja, mesmo que ainda esteja longe dele. É ver com tanta clareza o que você quer viver que sua energia começa a trazer essa nova realidade. Quando sua energia interna se eleva, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. O ambiente muda, pessoas alinhadas aparecem e as oportunidades se tornam nítidas. Você não age mais por impulso, mas com intenção e propósito. A manifestação não requer barulho, exige certeza interior. O verdadeiro testemunho não se expressa apenas com palavras, mas com ações silenciosas, com as decisões diárias e com os pensamentos que você escolhe cultivar. Ao parar de repetir histórias de medo, derrota e escassez, você está dizendo ao mundo espiritual: eu acredito em algo maior. Mesmo que você não diga em voz alta, essa convicção ressoa nos céus. O mundo invisível reconhece aqueles que, mesmo em meio às tempestades, mantêm firme a visão da vitória. E a resposta sempre chega. Ela se chama favor. Você não precisa ter todas as respostas, não precisa conhecer todos os detalhes, só precisa dar o próximo passo. A cada movimento, algo novo se revela. Uma porta se abre, uma ideia nasce,
ou uma proteção divina impede você de cair. A manifestação não é apenas o resultado final. Ela se manifesta no caminho, nos pequenos sinais, nos empurrões invisíveis que sustentam você quando tudo parece desmoronar. Deus nunca abandona quem acredita, e quem permanece firme na fé é testemunha de milagres. Muitas vezes, o maior obstáculo para que algo se manifeste não é a falta de fé, mas o excesso de ansiedade. Queremos tudo já, ver, sentir já. Mas o tempo da manifestação não segue o relógio, mas o ritmo do coração maduro. O Pai não entrega coisas grandes àqueles que ainda não aprenderam a lidar com as pequenas. Cada etapa é uma lição. Cada espera é um ensinamento. Quando você compreende isso, a ansiedade dá lugar à confiança. Você para de correr e começa a caminhar com direção. Quem comemora antes de ver o milagre já venceu por dentro. E quando isso acontece, a realidade externa se rende à transformação interior. A dúvida se apaga, a culpa desaparece, a comparação perde força. Você não acredita mais. Agora você sabe. Você sente que algo está prestes a acontecer, que está perto, que é inevitável. Essa certeza se torna um poderoso ímã que atrai o que lhe pertence. Não se trata de merecimento, mas de posicionamento. É reconhecer quem você é e qual é o destino que foi escrito para você. E quando o que estava por vir finalmente se manifestar, você vai olhar para trás e entender cada lágrima, cada silêncio, cada oração sem resposta aparente, cada tentativa fracassada. Tudo fazia parte de um plano superior. Aquele sim inesperado, aquela porta que se abriu, aquele milagre, eram apenas confirmações do que seu espírito já sabia há muito tempo. A graça sempre encontra quem confia. A colheita é certa, porque quem semeia com fé, colhe com gratidão. Se esta mensagem confirmou algo que você já sentia dentro de você, guarde este vídeo, compartilhe-o com alguém, envie esta palavra para quem precisar, e se desejar apoiar este canal com qualquer quantia, clique no botão que diz "Obrigado" abaixo do vídeo. Sejam 2, 5 ou 10. Cada contribuição volta para você multiplicada. Estamos juntos nesta jornada. Acordar todos os dias com a consciência de que você é filho de um rei muda tudo. Não se pode aceitar sobras quando a mesa da abundância foi preparada pelo próprio Deus. Quando essa verdade se estabelece no coração, os medos se dissolvem. A ansiedade pelo futuro perde força diante da certeza de que você já tem acesso à sua herança celestial. Aqui e agora. Toda transformação começa de dentro. A maneira como você se percebe determina o que você permite, o que você constrói e o que você atrai. Você não foi criado apenas para sobreviver. Você foi projetado para transbordar. Essa herança é espiritual, mas também se manifesta no natural. Chegou a hora de abandonar a narrativa da escassez e abraçar sua verdadeira identidade. Você é um canal de provisão, uma fonte de bênçãos, um portador da abundância divina. A riqueza celestial não é estática. Ela se move, se expande, flui. E você não é apenas um recipiente. Você é um condutor. Quanto mais você compartilha, mais você recebe. Quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. Preste atenção aos sinais. Aquela ideia que não sai da sua cabeça, aquele talento que ainda está adormecido, são pistas do seu propósito. Deus não grita, ele sussurra. E esses sussurros são chamados para que você caminhe em direção ao que já é seu. Não se trata de se achar superior. Trata-se de entender que você foi separado para algo grande. Não é um privilégio, é uma missão. O que você carrega dentro de si não é só para você, é para impactar vidas. Viver como herdeiro do reino vai além de ter dinheiro. É saber que você tem acesso direto à fonte de tudo. Isso lhe dá paz em meio à crise, direção em meio ao caos, estabilidade quando as emoções tentam dominá-lo. Você não vive da sorte, você vive por promessa. E as promessas do céu não falham. Você não está tentando alcançar o impossível. Você está apenas se aproximando do que já foi preparado e reservado para você até que estivesse pronto. E agora você está. Você está pronto para abandonar a mentalidade de vítima, para sair do modo automático, para andar pela fé e não pelo que vê, pronto para arriscar, para dizer sim, mesmo com medo. Os herdeiros não estão presos ao passado, estão focados no futuro. E quando essa consciência desperta, sua visão se amplia.
Você para de procurar soluções passageiras e começa a construir algo sólido, algo que transcende, que alcança gerações. Visualize-se com liberdade financeira, com múltiplas fontes de renda, tomando decisões com calma, não com desespero. Essa nova realidade começa hoje, quando você transforma sua maneira de pensar, falar e agir. Não se trata de pensamento positivo superficial, é fé consciente, é alinhamento espiritual com ações reais. O Espírito Santo não apenas consola, ele guia, ele alerta, ele revela o oculto, ele mostra oportunidades que somente os despertos podem perceber. Não ignore os detalhes. Às vezes, uma conversa aparentemente trivial contém a chave para um novo tempo de abundância. Uma conversa casual pode esconder a senha que desbloqueia um novo fluxo de provisão. Quando você se posiciona como um verdadeiro herdeiro do reino, tudo ganha um novo sentido. Nada é coincidência. A oração se aprofunda. A gratidão se torna natural. Não se trata de gastar sem controle ou guardar com medo. Trata-se de desenvolver sensibilidade espiritual para estar em harmonia com os ciclos da vida. A vida tem suas estações. Há momentos para semear com fé e outros para simplesmente esperar com paciência. Existem momentos para investir e também momentos em que o mais sensato é ficar quieto. Aprender a reconhecer esse ritmo ativa um ciclo poderoso, um ciclo que expande, sustenta e renova constantemente todas as áreas da sua vida. Muitas vezes, o impulso de reter em excesso nasce do medo. Medo de perder, medo de falhar, medo de não ter controle. Mas esse medo age como uma barreira invisível. Tentar guardar por precaução é como querer encher um jarro com a tampa fechada. Não há espaço para nada novo entrar. A escassez não se instala por falta de recursos, mas pela falta de movimento. A verdadeira abundância começa a se multiplicar quando você entende que é um canal, não um ponto final. Você está aqui para permitir que a provisão flua, não para detê-la. O que flui vive, o que estagna morre. É uma lei clara e visível em toda a criação. Veja, os rios não se esforçam para acumular água. Eles seguem seu caminho, fluem, nutrem tudo em seu caminho e, por isso, se mantêm em constante renovação. Não se trata de guardar, trata-se de circular. Quanto mais você permite que o dinheiro se mova com intenção, mais ele retorna para você, porque o dinheiro reconhece o espaço que você lhe dá para se manifestar. O fluxo é uma resposta direta à confiança. Quanto mais você confia, mais portas se abrem. E quanto mais portas se abrem, mais leve se torna sua caminhada. Você não nasceu para viver agarrando-se ao pouco por medo. Você foi criado para administrar muito com sabedoria. Você foi projetado para ser uma fonte, não apenas um recipiente. Quando você começa a compartilhar não apenas dinheiro, mas também seu tempo, sua atenção, sua presença, seus talentos, você ativa algo muito mais profundo do que um simples ato de generosidade. Você acessa um princípio espiritual que move o mundo invisível e produz multiplicação. Porque quando você dá, você está declarando: eu acredito que nada me falta. Confio que mais está a caminho. Não confio apenas no que vejo, mas no que o céu está enviando. Viver no fluxo requer coragem. Soltar quando tudo dentro de você grita para segurar é desafiador. Semear quando ainda não colheu é contrário à lógica, mas é essa fé ativa que abre a porta da abundância. Porque a fé imóvel não produz frutos. Dar é uma expressão poderosa de confiança. E no âmbito espiritual, a confiança vale mais do que qualquer cálculo humano. É como dizer: acredito em um Deus que provê, que sustenta e que multiplica. E o universo responde a essa postura com bênçãos que nenhuma oposição pode impedir. Há algo diferente nas pessoas que vivem alinhadas com esse ritmo. Elas não vibram em desespero, não são governadas pelo medo, não contam cada centavo com receio. Vivem com a certeza de que o que sai volta, que o que é entregue com pureza retorna multiplicado. Não porque sejam especiais, mas porque entenderam o fluxo da abundância. Essas pessoas caminham com essa melodia divina com leveza, sabedoria e gratidão. E esse nível de consciência atrai ainda mais recursos, mais conexões e mais oportunidades. Estar em fluxo é entrar no ritmo perfeito da vida. Você deixa de perseguir o dinheiro porque ele começa a procurar você. As ideias surgem,
Os projetos fluem, as portas se abrem com facilidade. Não é mágica, é alinhamento com seu propósito, seus valores e sua missão. E nesse alinhamento, suas decisões se tornam mais certeiras. Você deixa de se sabotar, aprende a olhar além das dívidas e começa a agir com estratégia e fé. O fluxo não elimina o planejamento, pelo contrário, ele o requer. Não se trata de agir por impulso, mas com sensibilidade. Saber quando plantar e quando esperar, quando economizar e quando soltar, quando avançar e quando permanecer firme. Tudo nasce de um estado de conexão interna, onde as decisões não são reações, mas respostas reveladas. Quando essa consciência se estabelece dentro de você, tudo ao seu redor começa a se transformar, porque sua vibração muda, e o que você vibra é exatamente o que você atrai. E o mais surpreendente é que o fluxo não depende de quanto você tem hoje. Ele é ativado de acordo com a forma como você lida com o que já tem. Uma única moeda entregue com intenção pode gerar um impacto 1000 vezes maior do que uma fortuna guardada por medo. A maneira como você trata o que recebe revela o quanto você está preparado para receber mais. O céu não observa a quantidade, ele observa o coração. Ele responde à sua intenção, move-se pela sua disposição. É por isso que cada atitude conta. Cada passo de fé libera mais do que você pode imaginar. Decidir entrar no fluxo é dizer sim à expansão, é abrir espaço para novas conexões, para oportunidades inesperadas, para milagres que estavam esperando por esse seu único movimento. Às vezes, tudo o que o fluxo precisa é de uma ação simples da sua parte, um pequeno passo que desencadeia um resultado gigantesco. E se ao ler estas palavras você sentiu que algo se moveu dentro de você, se algo despertou, então entenda, a generosidade não é mais um fardo, é um deleite, porque você compreende que nada do que você entrega diminui você. Pelo contrário, amplia você, fortalece você e prepara você para receber ainda mais. O tempo das migalhas acabou. Não é mais tempo de apenas desejar liberdade financeira. Agora é hora de vivê-la, de manifestá-la, de caminhar como quem já possui, como quem já recebeu, como quem tem um legado a cumprir. Esse legado nasce nas decisões cotidianas, nas sementes que você lança, nos pensamentos que você escolhe alimentar. Viver como herdeiro é viver com responsabilidade, com senso de propósito e com a coragem de romper com o sistema da escassez. Você foi criado para ser uma resposta. Sua vida precisa falar mais alto do que suas palavras. Precisa inspirar outros a acreditar também, porque a herança que repousa sobre você não termina em você, ela se expande. Sua prosperidade é uma mensagem para despertar outros. Seu sucesso é a evidência de que a promessa continua viva, de que Deus continua honrando aqueles que caminham com um coração limpo e os olhos fixos no alto. Não se trata apenas do que você vai conquistar. Trata-se de quem você se tornará, de como usará sua voz, seus talentos e seus recursos para restaurar, abençoar e transformar vidas. E tudo começa agora. Você não precisa estar totalmente pronto, só precisa decidir, porque quem decide muda destinos. Quem se posiciona ativa o favor. E onde há favor, o impossível se torna normal. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é realmente uma pessoa rara. Poucos têm a coragem de chegar até o fim, mas você não é como a maioria. Você é daqueles que vão longe, daqueles que não se contentam com pouco. Você alcançará grandes riquezas, liberdade verdadeira, paz genuína e compartilhará tudo isso com cada pessoa que cruzar seu caminho. Escreva aqui embaixo nos comentários: cheguei até o fim. Assim saberei que você é um dos chamados para quebrar limites e deixarei um coração para confirmar que vi você. Agora clique em um dos vídeos que aparecem na tela. Você vai descobrir como construir riqueza do zero, com sabedoria, direção e fé. Estamos juntos nessa jornada. E o melhor está apenas começando.